Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no Salmo 127, versículo 1, e diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Algumas pessoas investem a vida toda no seu lar. E de repente tudo parece desmoronar. E elas não conseguem compreender o que está acontecendo. Onde foi que ela errou? Uma vida de renúncia em favor daquele lar. Uma dedicação enorme. E agora ela sente o seu orgulho ferido. E acha que não merece passar por aquilo, por sua dedicação. E agora tenta com todas as suas forças resolver esse problema. Não dá para entender como você criou e cuidou dos seus filhos e agora eles estão nos vícios e enveredando por caminhos errados. Como pode você cuidar tanto da sua saúde e de repente um diagnóstico desagradável? Como que você pode investir em segurança e ainda sofre um assalto? Você investe na sua empresa, consegue fazer tudo correto, tudo segundo a lei, com os melhores profissionais e de repente acontece um golpe, ou por uma repentina crise financeira no país, a falência é decretada. Como pode acontecer tudo isso se você fez tudo correto, ou se você gastou tempo com tudo que você fez tudo com excelência, você deu sua vida por tudo isso e muitas vezes você se sente agora prejudicado, envergonhado? Como é que você vai dizer às pessoas que isso desandou nas suas mãos se você tentou de tudo para que isso desse certo? O que nós precisamos entender é que o correto sem Deus é vão. Não existe lar perfeito sem Deus. Não existe lar perfeito sem Deus. Você não sabe educar os seus filhos sem a orientação divina. Por mais que você se esforce, sem a ajuda divina, você não sabe como educar da forma correta e educar para o reino de Deus. Você não consegue manter um relacionamento sem as estratégias espirituais. Não dá para manter nenhum matrimônio de pé sem a ajuda espiritual, sem saber quais são as estratégias espirituais que Deus tem para manter aquela união. Não se mantém a saúde somente com boa alimentação. O Deus que cura precisa estar com você. Não basta entender de administração, de finanças. Você precisa ter Jesus como teu sócio nos seus negócios. Como diz as Escrituras, sem mim vocês não podem fazer nada. Não é porque vocês podem fazer quase tudo, vocês não podem fazer nada, disse Jesus. João 15:5. O correto do mundo muitas vezes é contrário à vontade de Deus. Os conselhos e conhecimentos da sociedade são baseados na vivência com pessoas destituídas do assim diz o Senhor. Elas não têm a Bíblia como padrão. Não é porque a maioria faz isso que isso se tornou uma regra ou que é sinônimo de que está correto segundo a palavra de Deus. Talvez você fez tudo correto, mas você não pediu a ajuda do Senhor. Você fez o que você achava, o que todo mundo faz.
você seguiu as regras, seguiu as dicas e foi fazendo tudo com muito amor, com muito empenho, mas talvez você nunca tenha convidado Deus para edificar a tua casa. Talvez na tua casa a tua palavra reina, não é a palavra do Senhor. Porque você acha que o correto é assim, você exige de um, exige do outro, que faça tudo segundo o que você acha correto. Mas muitas vezes Deus não está nessa edificação e por isso que ela se torna vã. Você não vai conseguir manter isso por muito tempo se Deus não estiver na liderança, se Ele não estiver edificando junto com você. Os nossos filhos são heranças do Senhor. O Senhor nos deu de presente. O Senhor sabe como eles são. O Senhor os criou. O Senhor sabe como atingir o coração deles. O Senhor sabe como educar. O Senhor conhece a personalidade de cada um. E o Senhor tem as estratégias certas para alcançar cada um deles. Eu não sei, por mais que eu ame, por mais que eu cuide, por mais que sejam meus, o Senhor tenha me dado eles. Mas não quer dizer que eu sei cuidar. Tem palavras que sem perceber eu causo um trauma. Eu magoo, eu afasto, eu endureço aquele coração. Às vezes, com a maior boa vontade do mundo, tentando ensinar da melhor forma possível, mas muitas vezes eu machuco de acordo com a personalidade daquela criança. E muitas vezes ela não vê a hora de se libertar desta casa, dessa família. Somente Deus, que conhece as pessoas, porque foi Ele que criou, Ele pode nos dizer como educá-las para a vida eterna. Não basta ter uma alimentação saudável e daí você vai ter saúde. O corpo humano, o ambiente, tudo mexe com a nossa saúde. Deus sabe onde está o erro e só Deus pode consertar. Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. Eu preciso dele na minha vida para que ele me cure, para que ele me oriente, para que ele me ajude, para que eu não venha a adoecer. Porque não é somente através da alimentação, existe uma gama de fatores que podem me adoecer, como estresse, como absolver o problema dos outros, como não saber dizer não às pessoas, como o corre-corre da vida pode me causar um estresse, pode me levar a uma depressão, o meu corpo pode não resistir, não aguentar a tudo isso. É muito complexo, eu preciso de um Deus que me oriente, que me leve a conseguir ter hábitos que sejam saudáveis para mim. Muitas vezes eu acerto em tudo, mas me falta o descanso, o lazer, que também faz parte da minha saúde, mas que muitas vezes eu negligencio isso. Ou eu posso fazer tudo isso e não me expor ao sol que me cura. Ou eu posso fazer tudo isso e não ter tempo de beber água suficiente para que as minhas células estejam hidratadas, para que meu corpo esteja com o nível de água correto. Existem tantos fatores, por isso que eu preciso que Deus edifique esse santuário do Espírito Santo, porque eu mesmo não sei, por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir fazer, porque, como diz a palavra de hoje, em vão trabalham os que tentam fazer sem a presença do Senhor. Os meus negócios precisam ser administrados pelo meu sócio majoritário, que é Jesus. É Ele quem é dono do ouro e da prata, é Ele que sabe onde investir, é Ele que sabe me livrar dos fornecedores errados, dos funcionários errados, das sociedades erradas. É Ele quem cuida dos meus negócios, é Ele quem faz prosperar, é Ele quem me ajuda para que eu possa crescer, para que também
as minhas rendas possam abençoar o reino de Deus com a pregação do Evangelho a todo o mundo. A minha empresa precisa ser do Senhor. Os meus negócios precisam ser do Senhor. O fato de separar 10% da minha renda não quer dizer que os 90% foi abençoado. Os 90% precisam ser administrados também por Deus. Ele que precisa me dizer o que eu devo fazer. Não é porque os 90% é meu que eu vou usar de qualquer jeito. Eu preciso da orientação de Deus com relação também às minhas finanças de uma forma geral. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Isso é a maior verdade e um cristão precisa entender disso, porque sem Jesus o inimigo nos orienta. Uma vez que Jesus não está nos orientando, o inimigo vai nos orientar. Por isso você precisa pedir que Jesus venha te orientar em todas as áreas da tua vida. Porque sem ele nós vamos agir segundo a carne, segundo o que o inimigo vai nos impulsionando e vai nos preparando. E ele vai nos levando para um caminho de morte. E nós precisamos colocar toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Mas que bom que ainda estamos no tempo da graça. E nós podemos pedir hoje que Jesus venha reparar todas as brechas da nossa casa. Nós edificamos de forma torta, nós edificamos de forma errada, nós edificamos sobre a areia muitas vezes. Nós precisamos que Jesus agora restaure a nossa casa. Entrega a tua família, a tua casa ao Senhor neste momento, para que Ele faça os reparos necessários, para que Ele edifique esta casa sobre a rocha, para que vindo as chuvas, os ventos, as muitas águas, esta casa não seja abalada. Entrega os teus filhos agora ao Senhor. Eles são do Senhor, eles são heranças do Senhor. Deus não tem netos, eles são filhos amados do Senhor. Então apresenta os teus filhos ao Senhor. Senhor, cita o nome dos teus filhos. Fulano, que é teu filho amado, está nas drogas, está com amizades erradas. Cuida do teu filho. Senhor, o teu filho vai sair agora para uma festa. Vai com eles. Cuida deles onde eles estiverem, Pai. Faz com que eles não gostem daquele ambiente, que eles queiram fugir dali e voltar para a sua casa, que é o lugar mais seguro para eles. Senhor, eu entrego os meus negócios ao Senhor. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Faz prosperar, Senhor Deus. Aumenta a minha renda e eu vou aumentar a minha ajuda para que o Evangelho seja pregado ao mundo. Não deixa, Senhor Deus, que eu assine nada que não seja bom para a minha vida financeira. Impede que contratos sejam assinados, que sociedades sejam feitas. Afasta-me, Senhor Deus, até de funcionários que vão trazer problemas para a minha empresa. Ou se você é um funcionário, Senhor Deus, ajuda para que o meu ambiente de trabalho seja santificado, Senhor Deus, pela Tua presença naquele lugar, que não haja atrito, mas que seja um lugar de harmonia, que seja um lugar de paz, que a gente consiga manter a comunhão ali naquele lugar. Todas as áreas da tua vida precisam ser consagradas ao Senhor, e Ele que edifica da forma correta. É Ele quem guarda, é Ele quem cuida, até mesmo quando você cochila, até mesmo quando você vacila, o guarda de Israel não cochila, não dorme, mas Ele cuida muito bem de nós. Portanto, se você entregar, você estará seguro de que está nas mãos de quem tudo pode. Vamos pedir isso agora a Deus através da oração? Deus querido, nós colocamos tudo nas tuas mãos. A nossa casa, o nosso casamento, os nossos filhos, os nossos negócios, nossa vida espiritual. Nós queremos ser edificados pelo Senhor. Nós queremos que o Senhor seja o nosso guarda, aquele que vigia a nossa casa, aquele que põe anjos
em torno da nossa tenda, para que praga nenhuma venha sobre nós. Nós queremos ouvir as tuas estratégias. Se existem casamentos que estão sendo desfeitos nesse momento e o Senhor sabe que esse amor pode ser restaurado, o Senhor é que vai nos dar as estratégias. Nós não vamos ouvir os conselhos do mundo, nós vamos escutar os teus conselhos. Nos diga, Pai, o que devemos fazer, o que devemos falar, como devemos agir. Com relação aos nossos filhos, Senhor Deus, nós os consagramos ao Senhor, eles são teus, Pai. São tua herança. Então, Senhor Deus, o Senhor sabe, através do Espírito Santo, como tocar aqueles corações. Nos oriente como devemos falar, como devemos tratar, Senhor Deus. Diga em alto e bom som como devemos agir, porque nós não sabemos e muitas vezes nós nos perdemos, nós gritamos, nós exigimos, nós ameaçamos. Nos orienta, Senhor Deus, conforme a personalidade de cada um deles. Nos diga o que devemos fazer. Abençoa as nossas finanças, Pai. Mesmo que o país esteja em crise, os teus filhos sempre vão prosperar, Senhor Deus. Sempre vai haver luz na casa do teu povo, sempre vai ter a comida, nunca vai faltar o pão e a água. O Senhor prometeu que nos sustentaria nesse deserto. E nós te pedimos, Senhor Deus, para que a gente consiga andar acima dessa crise, que a gente possa colocar os nossos recursos no melhor investimento, que a gente saiba administrar segundo as tuas orientações. Abençoa-nos, Senhor Deus, faz com que o teu povo seja um povo próspero, abre portas, Senhor Deus, aumenta as suas rendas, para que teu nome seja glorificado e para que esse dinheiro também seja uma bênção na pregação do Evangelho. Cuida do teu povo de uma forma geral. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entregarmos tudo ao Senhor, através do Espírito Santo que vai nos lembrando detalhes da nossa vida que a gente ainda não entregou e que a gente precisa entregar. Que esse dia de hoje seja um dia de entrega e seja um dia de restauração. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém, amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.